Você sabe o que faz uma doula? No programa de hoje a gente conhece não só essa função, mas conhece também a história de uma pessoa que vive intensamente esse momento com as gestantes e os seus familiares. Não saia daí, o Simplicidade de hoje já está no ar. A pessoa com quem a gente vai conversar hoje é bem conhecida nesse meio das gestantes, das mamães, futuras mamães, e ela vem de uma área diferente, migrou para uma nova área que é essa que a gente vai conhecer hoje. A gente vai conversar com a Fabiola de Souto. Obrigada por nos receber aqui, Fabiola. Imagina, eu que agradeço. Uma grande alegria estar conversando contigo. Já conversamos um pouco nos bastidores e eu estou me inteirando mais desse assunto, porque realmente ele vai se revelando para a gente, né? Quem não conhece, talvez as gestantes, muitas já conheçam ou se informaram a respeito, né? Mas muitas pessoas ainda estão conhecendo, né? É uma área que a gente está tendo mais familiaridade. Mas vamos conversar então sobre esse assunto. Tá bom. Eu queria começar te perguntando como que surgiu isso na tua vida, assim, porque tu vens de uma área que é totalmente diferente, né? A gente conversava anteriormente, porque tu falaste, eu me dediquei, né, estudei, me preparei para ser advogada. E hoje, essa área, né, fechasse esse ciclo e abrisse um outro na tua vida. Me explica como que surgiu isso na tua vida. Então, surgiu com a minha gestação, né, porque eu fiquei grávida com 30 anos, 31 ali, queria ter um filho e queria ter um filho de parto normal. Essa era a tua vontade? Eu queria ter um filho de parto normal. Estudei um pouco sobre, mas há 9 anos atrás, parece tão pouco tempo, né, mas a informação que a gente tinha 9 anos atrás era completamente diferente daquela informação que a gente tem hoje, né, mudou muito. E eu queria porque queria, tal, fui num médico que não fazia parto, mas eu achava que ele ia fazer comigo, e não rolou. Rolou uma cesariana, com uma pressão gigante para fazer uma cesariana, por N motivos que não existiam, mas eu fiz a cesariana, o Davi nasceu super bem, e eu fiquei com aquele negocinho dentro de mim. Mas daí a gente começa a criar o filho e vida é louca e não dá tempo de acessar nada. E aí eu comecei a me envolver um pouco no mundo da maternidade, em grupos de apoio à amamentação, que também é um tema que me toca muito. E começou a vir o parto, e a violência obstétrica, e aquilo começou a remexer umas coisas. E eu disse, eu vou fazer um curso de doula. Eu fiz uma meditação um dia lá no espaço de yoga, cheguei em casa e pensei, curso de doula. Eu vou lá ver o que é isso. E foram 4 dias de curso de imersão em Porto Alegre. E eu voltei assim, eu preciso contar para todo mundo o que eu aprendi. E eu não queria doular, porque como é que eu vou ficar 24 horas longe de casa, longe do escritório, 12 horas, sei lá quanto tempo num trabalho de parto. Eu não queria fazer isso, eu queria dizer para as pessoas que elas podiam fazer. E aí eu montei a roda de gestante. Então a roda de gestantes é uma iniciativa tua? E aí eu montei a roda com outras amigas e a roda foi crescendo. Comecei a dar aula de yoga para gestantes, porque eu estava fazendo meu curso de yoga. E tu percebia que as mulheres tinham esse mesmo desejo? Te chamou a atenção? Tinha, mas tinha muito medo, né? As pesquisas falam que todo mundo que começa uma gestação pensa em ter um parto, quer um parto. Isso já é natural, já é natural, dentro do... Só que daí vai passando a gestação, vão começando a surgir um monte de medo, um monte de informação, um monte de restrição, e tu acaba numa cesariana. 50% no privado no público tá numa cesariana, né? No privado já tem esse 100%. Já é assim, 50% no público já no privado já tá em 90 e tantos %, né? E aí a roda foi crescendo. Hoje é esse movimento
que às vezes a gente tem medo. A última roda eu saí sufocada de tanta gente que tinha. Eu disse, gente, eu preciso só dar uma descidinha para respirar, porque tinha umas 40 pessoas dentro do espaço. E foi dando frutos. As pessoas... A gente começou assim, a primeira roda ninguém ganhou de parto, mas ninguém marcou cesárea. Todo mundo entrou em trabalho de parto. A segunda, a primeira leva, a gente disse assim, né? Daí depois as pessoas começaram, eu tive um parto. E as minhas alunas de yoga começaram, seja minha doula. Eu te queria na hora do meu parto e tal. Então eu comecei a doular as minhas alunas, que era 3, 4 meninas por turma. Tu lembra da tua primeira experiência como doula? Lembro, como doula, sim. O que te marcou, assim, desse momento? A violência. A primeira é a violência. Mas por que a violência? A violência do hospital, a violência obstétrica. Num outro momento em que as instituições hospitalares não estavam tão preparadas? Então, nos últimos 3 anos, assim, a mudança foi brutal, né? A gente teve muito sucesso, assim, o movimento da humanização teve muito sucesso. Aqui em Tubarão, eu acredito que a gente teve muito sucesso. Ainda tem algumas coisas, algumas restrições. A gente precisa chegar muito informada para não sofrer a violência. Mas a gente tem legislação, né, em Santa Catarina, falando sobre violência obstétrica, a gente tem legislação de doula, a gente tem legislação sobre o direito do acompanhante. Então, está mudando muito rápido, graças a Deus. E aí eu comecei a doular. E aí foi ficando maior do que o resto. Assim. Esse movimento cresceu, que tu nem imaginava. Não. Aí eu queria, eu imaginava, acho que a gente tem que imaginar primeiro para depois... Tu já sonhava com isso? Eu já sonhava com isso, vislumbrava. Uhum. Tá, mas me conta, assim, a gente estava falando sobre... Porque eu te confessei, né, que eu tenho essa resistência à dor, assim, eu acho que isso é natural do ser humano, essa coisa da preocupação de sentir dor. Como é que a doula, ela lida com isso, ela orienta a... Como tu, Fabíola, como pessoa, assim, como tu te encaixa nesse processo, assim, de orientar a gestante? Então, tem uma questão de trabalhar essa dor na cabeça, de entender o que ela traz, né? Que ela não vai trazer um sofrimento, ela não vai trazer uma doença, ela vai trazer um bebê. É uma dor alegre, feliz, que a gente estava falando, né? É uma dor de abertura, até... Tem parteiras hoje que eles nem falam em contração, eles falam em abertura. Porque a contração é só uma parte do processo, o resto é a abertura, né? E a palavra contração realmente... Ela te leva um negócio, contrair, né? E a gente vai trabalhando isso, de receber essa contração, essa abertura como necessária para abrir, para receber teu filho. Nem todo mundo sente a mesma dor. Então a gente não sabe se vai doer ou não. Tem gente que não sente dor nenhuma. Eu já fui até Florianópolis com uma menina, ela veio de Araranguá e ela disse, que vontade de fazer xixi, me dá uma vontade de fazer xixi bem forte. E daí a gente chegou lá, ela estava com 10 centímetros de dilatação. Ela estava nascendo. Estava nascendo o bebê nasceu em meia hora. E ela não sentiu dor nenhuma, que explica isso. Que bênção, né? E ela tinha todo um trabalho de que o trabalho de parto fazia parte da natureza, a mãe dela conseguiu, ela ia conseguir. Pra variar muito aqui, né? Muito mente, ela né? nunca viu como dor. A gente vai ter que interromper a conversa. Tá super, né? Agradável e gostosa de conhecer um pouco mais sobre esse universo, mas a gente volta no segundo bloco falando um pouquinho mais com a Fabíola. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou.
La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, conversando com a Fabiola de Souto. Fabiola Doula. Tu já é Fabiola Doula? Sou. Às vezes não. Em muitos espaços eu sou reconhecida como a doula, assim, né? Já ficou assim bem Já, marcante, ficou né, pra ti, marcado. Até puxando um gancho para... Tu era advogada, exercia essa profissão. Exercia porque pouquíssimo tempo tu fechasse esse ciclo e abrisse, então, efetivamente, o papel de doula, né? Agora, sem necessidade de conciliar os dois. Como que tu tá lidando com isso, Fabiola? Eu achei que ia ser mais fácil, mas não é muito. E tem a ver um pouco com isso, né? Como a gente é reconhecida fora. Tem a ver com a administração do tempo, que eu trabalho desde os 11 anos, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai, que era comerciante, trabalhei a faculdade inteira, estudava de madrugada para trabalhar de dia. Depois comecei a trabalhar no escritório, que é onde eu fiquei. Comecei como estagiária e fiquei como advogada. Estava lá há 17 anos. Não, mentira, eu estava lá há 19 anos. A minha vida adulta é quase inteira lá, né? Com o teu esposo? Isso, casei com o chefe, virei sócia dele depois. Então, assim, boa parte da minha vida estava lá dentro. Assim, não só profissional, mas uma parte emocional. E foi bem difícil de sair. Foi um processo de 2 anos para sair. De uma decisão tomada lá atrás, tipo, não é isso que eu quero, eu gosto de advogar. Acho que tem muito a ver com a profissão de doula, porque é, tipo, defender alguém, apoiar alguém, né? Eu apoiar alguém, eu apoiar a decisão de alguém, buscar essa decisão ser cumprida, ser exercida. Então, acho que tem a ver, mas, enfim, não era mais o meu caminho, né? Então eu saí, agora eu estou tentando me achar no ócio, ócio de alguns dias. Tipo, Aliás, eu trabalhei como doula agora esse final de semana, eu trabalhei de sexta até domingo. Eu dormi 3 horas em 3 dias. Agora eu estou no meu mundo, né? agora é normal. Cansada e tal. E na segunda-feira era o meu dia de folga e eu fiquei me sentindo culpada ainda de estar de folga. Mas então, eu tô tentando achar um equilíbrio nisso, assim. A gente está aqui na tua casa, o Pero veio aqui, já visitou a gente, né? Ele está por aqui vendo a gravação. Esse ambiente de casa, tu tens um filho, né? 2 filhos, mas um presente em casa que requer essa presença, né? Essa qualidade de tempo. Isso também faz parte desse novo momento, né? Faz. Curtir isso. Então, uma das coisas mais difíceis na maternidade para mim foi isso. Foi largar o trabalho ou achar um equilíbrio entre o trabalhar e o ficar com o Davi, o maternar. Nunca te culpasse por isso? Ou chegou a vir aquela culpa que é natural também as mulheres que trabalham fora? Eu não sei se era culpa, era mesmo uma negação. Assim, ontem eu fiz um post sobre isso que está rendendo lá. Porque eu não queria trabalhar. Não queria trabalhar fora? Eu não queria sair de casa para trabalhar, eu queria ficar com ele. Mas eu também não me permiti nenhum tipo de possibilidade de ficar um tempo com ele e não trabalhar. Porque eu achava que eu tinha que trabalhar, que eu estudei para isso, que eu fiz pós, que a mulher tem que ser produtiva, eu sou independente, produtiva. Conciliando as duas. E tinha o julgamento funções. De que ficar em casa com ele tinha que se criar também e tal, tinha outros cuidadores. Eu não sei se eu senti culpa, eu senti saudade, senti tristeza, senti um monte de coisa, não sei se rolou culpa. E agora a gente está nesse processo de ficar mais junto, assim, ele está maior, claro, né? Não tem tanta necessidade, às vezes eu posso ficar em casa, ele não quer ficar em casa comigo, ele quer ficar com os amigos dele. Mas a gente pode ficar junto, pode... E está sendo legal pra gente, a gente está conseguindo conversar mais. Essa nova realidade. Ele diz que ele não se importa muito de eu sair para doular. É diferente de eu sair para advogar. Ele entende bem esse universo? Eu cheguei em casa e ele diz, nasceu pela barriga ou pela vagina? E aí, pela vagina. Aê, deu certo! Ele torce junto, assim. Então, ele acha legal. Ele não sente muito, assim. E aí, a gente ficar em casa algumas manhãs, como a gente tem ficado, e eu tenho feito algumas outras atividades com ele, tem sido bem legal, assim. Tem sido
proveitoso para nós dois, curativo, eu diria assim. Agora, essa experiência de doular, né? Requer também muita calma, muita tranquilidade, porque é tu que estás transmitindo isso para a gestante, né? Tu és uma pessoa que consegue ter esse... Como que tu consegue ter esse equilíbrio? Eu tenho uma amiga que diz que nada como um trabalho de parto para te levar para a terra. E eu sou muito ar, né? Eu sou muito pensamento, muito... toda hora ligada. Então, a yoga me ajudou com isso, né? Dar um equilíbrio para isso. E a doulagem mais ainda. E não tem como tu doular alguém e ficar pensando em outra coisa. Como foco total naquele total momento naquilo ali. intenso. Por isso que é tão cansativo. Às vezes é um trabalho de parto bem rapidinho, mas eu saio de lá cansada, porque é um foco assim... Exaurida. De ficar olhando para aquela pessoa e pensando o que ela precisa agora. Como que eu vou ajudar ela agora? Né? Uma doação também. Eu vou ajudar ela com uma palavra, eu vou ajudar ela com um movimento, eu vou ajudar ela com um olhar. O que essa pessoa precisa agora? E aí eu tenho que achar essa resposta e dar para ela, né? Então é bem legal, assim, a gente tem que ficar calma, tem que saber lidar com um monte de coisa que acontece, não se envolver com um sentimento de pena ou de saber que aquilo ali é um processo, né, dela, Passar pessoal, segurança. e passar segurança. Legal. Bom, o segundo bloco já encerrou, Fabiola. É muito rápido, né? Rápido. Mas passa bem mais rápido que no trabalho de parto, com certeza. Passa. Gente, mas a gente volta no terceiro bloco conhecendo os objetos pessoais da Fabiola. Não sai daí, a gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro bloco do programa Simplicidade de hoje. Simplicidade é doação, é fazer o que a gente gosta, é esse senso de propósito também. Tu sente isso, Fabiola? Sinto. Para decidir sair do escritório, eu fiquei pensando assim, por que eu escolhi ser advogada, né? E aí, uma das coisas que veio assim muito forte era isso, ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a chegar em algum lugar que elas querem chegar, assim, a ter o que elas querem. Isso te traz uma responsabilidade também? De estar vivendo aquele momento junto com a família, junto com a gestante, algo que vai ser lembrado para sempre. Eu sempre me sinto grata, porque tipo, o momento mais importante, a gente que teve filho, sabe, que se pedir para fechar o olho e pensar assim, pensa no momento mais feliz da tua vida. Pode ter sido a cesárea cão lá, sei lá, até por doença, assim, né? Por indicação médica mesmo. Mas o momento mais feliz da tua vida não é quando ele chega e tu olha pra ele. Nossa, é indescritível, realmente. E ele te toca e tal. Então, assim, é o momento mais feliz da vida daquela mulher, daquele pai, daquela família. E a pessoa me chamou pra ficar lá, pra participar junto com ela, assim, né? Pra fazer parte daquilo ali. Deve ser muito gratificante. É muito gostoso. Eu sinto muita gratidão, assim. E continua, é difícil de desligar. Eu digo pra eles, eu vou demorar uns 10 dias pra aparecer na casa de vocês, porque dá vontade de mudar pra ir pra casa deles. Se estabelece, a gente faz esse um vínculo. pós depois. Alguns viraram meus amigos, alguns viraram amigos da minha família, e outros a gente mantém um contato mais estreito, outros não, mas é sempre de muita carinho, gratidão, né? muito carinho, assim. Lembrando que hoje esse processo todo ele é amparado por uma equipe, né? Também tu busca isso, né? Eu não presto serviço médico nem de saúde, né? O meu serviço é de apoio. E a pessoa tem que buscar isso também, né? Não pode só... Tem que ser responsável. Às vezes a pessoa diz, eu quero fazer um parto e tu vem me atender.
ser minha parteira e tal. Não, eu não sou parteira, eu sou doula, é diferente. Quer uma parteira, vai procurar uma parteira. Tem parteiro, né? Tem enfermeira, tem médico. Então procura montar uma equipe que tu confie, ou um hospital que seja legal para ir, e aí eu vou junto. Sim, entendi. Vamos conhecer os objetos? Vamos. O Pedro já ficou meu amigo. O Né, Pedro tá querendo estrelar. O que tu separasse aí? Bom, essa parte é de certa forma difícil, né? É Porque a gente não para de difícil. pensar quais são os nossos objetos pessoais. Não. E aí eu sou meio geminiana, meio maluca, não sou muito ligada nas coisas, as coisas mudam de valor pra mim rápido, assim. Ah, sim. E eu queria trazer coisas da praia, que a gente disse que a praia é o meu lugar e tal, mas eu não fui pra praia esse final de semana, não trouxe nada de lá. Então eu separei, e que aí foi sugestão do André, ele disse aquele lá, o primeiro que ele falou, que é o símbolo do ON, né? O marido conhece a gente. É, que é o símbolo do ON, que eu tenho ele no meu carro, tenho ele no meu quarto, tenho ele... O que é isso? O OM é um som, né, que a gente usa para meditar. Esse é o yantra, que é como se escreve ele em sânscrito, e ele, a gente considera ele como um som divino, um som de criação, como o primeiro som que está na Bíblia, que do som se fez, da palavra se fez, tudo, né? Então ele é meio que a vibração do amém. Eles têm a mesma vibração, assim, de realizar, de levar para o céu, não morde as minhas coisas. Então eu gosto do OM, ele tem um significado para mim, e esse é um objeto que tem o OM, né? Ele está no meu espaço de yoga também. Hoje tu tens esse espaço, né, também. Eu sou coordeno o Espaço Luz, que é um espaço de yoga e de doulagem e outras terapias. Consegue ter ócio ainda? Vamos lá. Não vou contar dos meus sonhos, senão a gente vai fazer outro programa. Na próxima. Eu separei o colar que eu tenho de doula, que eu comprei num curso de doula, que eu gosto de usar doulando, mas agora eles pediram pra gente não usar nada durante a doulagem, por causa das questões sanitárias e tal, mas ele sempre me acompanha nas doulagens, que é uma mulher em posição de cócoras, que seria uma posição natural de parir, e ele me traz assim uma mensagem de poder da gente, das mulheres, né? Esse dom, né? Esse dom que a gente Deus tem, nos deu. esse poder que a gente tem aqui no nosso útero de é um criar milagre criança, mesmo, né? Verdade. Que Deus compartilhou com a gente, esse verdade. poder, né? É verdade. E eu peguei umas penas, né? Eu não uso brinco, mas eu gosto de comprar os brincos de pena, porque eu gosto de penas. O que isso te lembra? Ai, as penas me lembram, assim, essa coisa da liberdade, De de voar, leveza, né? De voar e de deixar para trás com leveza, porque parece que os passarinhos deixam as penas para trás com leveza, assim. Isso né? é E a gente vai simplicidade, deixando né? as coisas para trás como se fossem penas mesmo, não como se fosse carga, como se fosse pedra, né? O que é simplicidade para ti? Ai, é ser verdadeira, eu acho, né? Quanto mais verdadeira a gente é, mais simples fica a vida da gente, ficam as coisas, os relacionamentos, né? Menos descomplicado. É menos descomplicado. Fabíola, eu queria te agradecer. Pena que passa tão rápido, mas foi um Muito. prazer imenso conversar contigo, né? E receber assim um pouco da tua vivência, da tua experiência. E a gente faz um próximo aí para falar dos sonhos, eu inspirar agradeço. pessoas. Eu agradeço muito o convite e foi bem gostoso, bem fácil, Que bem bom, simples. que bom. Ficamos felizes com isso, né? Eu agradeço você também que ficou com a gente até agora. Convido também para compartilhar os programas nas redes sociais e compartilhar também Simplicidade por aí. Até o próximo programa com mais histórias para contar.